Achou? Diga amém. Mateus 18, 23. Vamos então ler o texto sagrado, a partir do 23, que diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher, seus filhos, fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se pudesse ser paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Versículo 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo, ou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E o versículo 35 finaliza dizendo: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Até aí. Pai amado, queremos te agradecer pela tua palavra que acabamos de ler e pedir, ó Deus, que essa palavra repouse em nossas vidas e corações e que possamos, ó Deus, experimentá-la plenamente em nossa vida, aplicá-la, e que ela, ó Deus, seja um farol, uma luz que ilumina, ó Deus, todos os aspectos, ó Deus, das nossas ações, que possamos praticá-la, ó Pai, e ser, ó Deus, como a tua palavra nos orienta a ser, mais parecidos com Jesus Cristo, teu Filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos pedir isso e declarar isso sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Irmãos, eu gostaria nessa noite de ministrar sobre o perdão. E mais especificamente sobre os benefícios do perdão. É importante a gente primeiro considerar alguns pontos importantes desse tema que é fundamental para a igreja, é fundamental para o corpo de Cristo, é fundamental para todos em geral. O perdão, ele é um elemento fundamental para qualquer relação humana. Se o perdão não tivesse envolto, manifestado nas relações humanas, creio que seria tudo uma barbárie. Porque não haveria tolerância com nada. O mais mínimo erro, falha, ofensa, tudo seria levado ao extremo e nada seria perdoado e tudo seria um caos. Não haveria possibilidade de relacionamento. Não haveria possibilidade de se ter entendimento. Não haveria possibilidade de se ter harmonia. O perdão é um aspecto fundamental da nossa existência. E principalmente no seio da igreja. E principalmente no seio da igreja e dos irmãos, da comunidade, da congregação. É um elemento importantíssimo que seja manifestado. E quando nós vemos esta parábola, vemos justamente essa dinâmica de como o perdão se manifesta.
de como ele deve se manifestar, como ele deve ser instigado em nossa mente, em nosso coração. Quando vemos as Escrituras, entendemos que o perdão deve ser um ato de reconhecimento e de posicionamento humilde nas nossas vidas. O perdão é um ato de humildade. O perdão é um ato de submissão ao nosso Deus. E é um elemento importante a ser praticado. Amém, irmãos? Glória a Deus. E por que então nós devemos perdoar? A falta de perdão, o motivo principal, o motivo fundamental do porquê nós devemos perdoar, é porque quando nós não perdoamos, nós estamos deliberadamente rompendo com a hierarquia das coisas. Quando nós não perdoamos, nós estamos deliberadamente assumindo uma posição que não é nossa. Quando nós nos recusamos a perdoar, nós estamos deliberadamente, preste bem atenção, deliberadamente ou voluntariamente assumindo um papel que não compete a nós. Que papel é esse? O papel de julgador. Quando nós vemos a dinâmica da hierarquia, da nossa posição e da posição de Deus, entendemos que o julgador supremo de todas as coisas, em último grau, em última instância, é o nosso Deus. Por quê? Porque dele emana todo o juízo, dele emana toda a sabedoria, dele emana toda a razão, dele vem tudo que é necessário para se estabelecer a justiça. E quando nós não temos uma postura de humildade para perdoar, estamos com isso assumindo uma posição que não é nossa, a posição de Deus. O que eu quero falar e ministrar para os corações dos irmãos nessa noite é que o perdão não é simplesmente uma decisão comum, que pode uma hora ser liberado, outra hora não ser liberada. É um critério pessoal, individual. Não, irmãos. Aí que está a confusão de todas as coisas. Porque quando nós temos uma postura de seleção de quem merece, ou de qual circunstância merece o nosso perdão, nós estamos assumindo a posição divina. A ordem de Deus é perdoar, independentemente de nada. Não tem aqui uma limitação. Você perdoa se ele for crente. Você perdoa se ele for batizado. Você perdoa se ele for bonitinho. Você perdoa se ele te pedir perdão. Não. Não está condicionado aqui. O texto é muito claro ao ministrar para nós que o perdão é uma ação que não pode ter limites, não pode ser limitado. Você precisa ter uma posição contínua de perdoar. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém, irmãos. E também nós precisamos ou podemos identificar características de um perdão genuíno, de um perdão verdadeiro. Porque muitas vezes, irmãos, temos aquele hábito ou aquele costume de liberar perdão da boca para fora. Às vezes nós achamos que perdoamos, mas na verdade não perdoamos coisa nenhuma. Às vezes nós pensamos que perdoamos, mas não está perdoado o negócio. Ainda precisa ser resolvido alguma coisa interiormente. Então é necessário a gente estar atento a algumas características de um perdão genuíno. A primeira característica que nós observamos é quando nós perdoamos, quando nós damos perdão para alguém, não usamos o erro da pessoa como arma. Quando perdoamos algo de alguém, alguma ofensa que alguém fez contra nós,
aquilo não é mais levado em consideração. Aquele erro não é mais tacado na cara da pessoa. Acontece muitas vezes em casamentos, né, com relação aos cônjuges, né? Às vezes você, né, o cônjuge comete um erro, tem uma falha, e daí se perdoa, conversa, tá, parece que está tudo resolvido, e daí passa 10 anos, e daí o cônjuge vem assim, mas lá naquele momento lá, e taca na cara. Não perdoou. Não é perdão genuíno isso. Porque quando é um perdão genuíno, é esquecido. Não é mais instrumento de arma para você tacar na cara da pessoa. Não. O perdão genuíno tem um caráter de esquecimento. Não esquecimento de memória. Você tem amnésia. Claro que não é isso. É esquecimento de não ser mais levado em consideração aquilo. Quando a Bíblia, o texto fala que Deus joga os nossos pecados confessados num mar de esquecimento, é justamente o sentido de se perder aquilo. Não está mais com Deus, a culpa não está mais comigo e não está mais diante de Deus, aquilo se perdeu. Não que Deus esqueceu, claro que não é essa a noção, porque Deus é onisciente. Como que um ser onisciente vai esquecer algo? A ideia não é essa, a ideia é aquilo que você fez já não é mais levado em consideração para nada. Diante de Deus é como se nunca tivesse acontecido. E assim que deve ser com você, meu irmão, quando você perdoa o teu irmão. Outro elemento, outra característica é que não excluímos a pessoa da nossa convivência, né? Temos a tendência de, quando estamos magoados ou feridos com alguém, nós queremos excluir ela. Não, olha, tem aqui meu grupinho, a pessoa aqui me fez alguma coisa errada, então vamos excluir ela, vamos, né, segregar ela, não vamos ter contato com ela. Eu perdoei, tá? Mas eu só quero segregar. Isso não é perdão coisa nenhuma, gente. Entende? Isso não é perdão. Outra característica, não se tem mais planos de vingança. Quando você perdoa alguém genuinamente, você não tem mais aquele anseio de ter aquela oportunidade de que, olha, quando isso acontecer, eu vou fazer isso, eu vou falar assim, porque daí então eu vou ter a minha vingança. Não se tem mais isso, meu irmão. Não se pode ter mais isso. Isso não pode mais permear nosso coração quando nós liberamos perdão. A vingança não faz mais parte do nosso cotidiano. O perdão é um ato que apaga qualquer tipo de retaliação. Mas Guilherme, aquela pessoa me fez tão mal. Fez, meu irmão, mas quando você perdoa, você não faz mais nada contra ela, você abençoa ela. Você faz o bem para aquela pessoa, é isso que Cristo nos manda fazer. Mas eu não consigo, Guilherme. Eu sei. Eu sei que é difícil, mas você consegue sim. Garanto para você. É só uma questão de ter um pouquinho de iniciativa e um pouquinho de paciência e de calma, que você consegue. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, meus irmãos, é que precisa ter uma postura, uma tomada de decisão. Meu avô, José Eleutério Ricardo, ele tinha uma frase muito interessante, que de vez em quando a gente fala aqui, que ele falava assim, que o homem é o que é enquanto ele quiser. Isso significa que ninguém é algo ad eternum. Você é aquilo que você é enquanto você quiser ser aquilo. No momento que você não quiser mais ser aquilo, você passa a não ser mais aquilo, meu irmão. E aí que está justamente a característica do ser humano. O ser humano é isso. É radicalmente isso. O que nos separa de todo mais, de animais, de anjos, de demônios, é justamente a nossa capacidade de escolher, de livre-arbítrio. Eu posso escolher ser aquilo que eu quiser. Enquanto eu estiver vivo, eu posso escolher. Eu tenho essa opção de escolha. Mas é difícil, Guilherme. Eu sei que é difícil, mas você ainda tem essa capacidade de escolha. E você escolhe perdoar. Você escolhe assumir essa postura de perdão. E por último, a última característica que eu posso pontuar aos irmãos, é que quando você perdoa genuinamente alguém,
as portas de acesso para o relacionamento com a pessoa sempre estará aberta. Perceba, meu irmão, existe uma diferença entre perdão e relacionamento. É claro que em determinados casos, em determinadas circunstâncias, a possibilidade de relacionamento não é possível, mesmo o perdão ser manifestado. Mas a diferença está aí. A questão fundamental está aí. Não é porque eu perdoei que eu estou autorizado a não ter mais, excluir completamente a possibilidade de ter um relacionamento com aquela pessoa. A porta de acesso para se relacionar deve estar aberta. A porta de acesso para a reconciliação de relacionamento deve estar aberta. Ah, mas eu estou aqui sendo acessível, mas a pessoa não quer. Aí é um outro problema, né? Porque daí depende de uma outra pessoa, de uma outra vontade. Mas o que eu estou falando e a orientação para nós, meus irmãos, é que dependendo-se da nossa vontade, nós precisamos estar abertos ao diálogo, abertos a conversar, abertos a sentar, colocar as cartas na mesa, expor as mágoas, expor os ressentimentos e se reconciliar e voltar a ter um relacionamento. Não é possível a gente achar que a gente perdoa simplesmente nunca mais olhando na cara. Não é assim que funciona, meu irmão. Isso aí é você se enganando. É você achar que está perdoando, mas na verdade não está perdoando coisa nenhuma. Você está se enganando. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Glória a Deus. Precisamos assumir uma postura de homens e mulheres que estão dispostos a perdoar. Glória a Deus. Aleluia. Mas então, do que adianta, Guilherme? Por que eu preciso perdoar? O que eu ganho com isso? Né? Por que as pessoas têm que perdoar? É coisa de gente boba. É coisa de gente tonta. Que é prejudicada, é maltratada, é xingada, é ofendida, é difamada, é injuriada, e vai lá e perdoa e fica por isso mesmo? Que benefício que eu tenho? O que eu ganho com isso? E se eu disser que você ganha muita coisa, meu irmão? Nós ganhamos muita coisa, e coisas ainda muito melhores, quando nós temos uma postura de perdão. E é isso que eu quero falar com os irmãos, e ministrar aos irmãos, nessa noite. Os benefícios, então, de se perdoar. Quais são? E o primeiro benefício que nós encontramos, e que nós podemos observar, e é o mais importante, creio eu, é o benefício de ser perdoado por Deus. O texto sagrado é muito claro nisso, irmãos. Eu não preciso nem comentar, que é só a gente ler. Mateus 6, 14, 15. Se puder colocar aí, Joyce. Mateus 6, 14, 15. Colocar aqui na tela. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus 6, 14 e o 15. É claro a palavra de Deus nesse sentido. Que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. É claro. Não estou aqui inventando. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Ponto final. Ah, mas é injusto, Guilherme. Você vai discutir isso com Deus mesmo? Sério? Você vai querer discutir isso mesmo com Deus? O que é justo e o que é injusto? O Deus que deu o seu filho para ser enfiado numa cruz, no madeiro, para um bando de pecador? Você vai querer discutir isso mesmo com Deus?
O que eu estou falando para você, meus irmãos, é o segredo para a vida eterna. Vamos parar de arrumar encrenca. Vamos parar de arrumar picuinha. Vamos parar de arrumar treta. Vamos começar a perdoar. O que eu estou falando aqui, irmãos, é para a tua vida eterna. E eu estou preocupado com a tua vida eterna, meu irmão. Eu estou preocupado com a tua vida eterna. E a tua vida eterna demanda você perdoar. Você precisa perdoar. Porque você não é santo. E você precisa do perdão de Deus diariamente. E tudo aquilo que você sofreu de ofensa, você precisa perdoar para que Deus te perdoe. É assim que funcionam as coisas, meus irmãos. Não tem escapatória. Não adianta você achar que pode viver a vida simplesmente juntando mágoa, juntando rancor das pessoas e achar que Deus vai te perdoar. Não vai. Não é assim que funciona. O amor de Deus, o perdão de Deus, precisa ser considerado como algo precioso para nós, meus irmãos. E se nós não temos a capacidade de unir o nosso coração, o nosso sentimento ao sentimento de Jesus Cristo, de Deus Pai, ao perdoar, nós não somos dignos do seu reino. Nós não somos dignos de viver eternamente com Ele. Nós não somos dignos dEle. Cristo Jesus, quando estava sendo crucificado, ofendido, Ele perdoou aqueles que estavam o castigando, que estavam punindo, que estavam matando. Ele perdoou. Como eu não posso perdoar? Como eu não posso ter uma postura de perdão? O que eu estou falando para você, meus irmãos, nessa noite, é algo importantíssimo para a tua vida eterna. O perdão passa para cada um de nós. Deve ser um elemento que nós devemos tomar posse e devemos aplicar na nossa vida. Amém? Ah, Guilherme, beleza. Mas você está falando só de uma questão de vida eterna, né? Mas e aqui na terra? E aqui enquanto nós estamos aqui? Como que o perdão pode me beneficiar? Opa, beneficia. A segunda coisa que nós observamos que de benefícios que o perdão, liberar perdão nos dá, é o benefício de nos fazer bem para a saúde. Opa. Exatamente. Faz bem para a saúde. Eu nem vou usar a Bíblia, eu vou usar ciência. Segundo estudos feitos em 2011, publicado no Journal of Behavioral Medicine, pessoas que costumam perdoar apenas quando o outro pede desculpas têm uma expectativa de vida menor do que os que perdoam incondicionalmente. Quando nós perdoamos, nós temos maior saúde. É estudo. Outros elementos que nós observamos que o perdão beneficia na nossa saúde. Fortalece o sistema imunológico. A pesquisa feita pela Sociedade de Medicina Comportamental nos Estados Unidos descobriu que portadores do vírus HIV que perdoavam tinham um maior nível de células CDA positivas para o sistema imunológico. Portadores de HIV. Isso é estudo científico. Estudo sério. Faz bem para a saúde, meu irmão. O que acontece também? Melhora o sono. Reduz o estresse, a raiva e melhora a qualidade do sono e da fadiga. Presta atenção, irmão. Quando você não perdoa, o que está acontecendo no teu organismo? Você está acumulando níveis e mais níveis de estresse, porque você está pensando nas situações de estresse que lhe foram causados. E isso continuamente está na tua mente e continuamente vai atingindo no teu físico. Afeta o seu sistema cardíaco, afeta o seu sistema imunológico, afeta o teu sistema todo, do seu organismo. Afeta. E daí prejudica o teu sono,
te deixa mais estressado, te deixa com mais raiva, e isso prejudica a tua qualidade de vida. Agora imagina uma pessoa que vive com raiva dos outros pelo que os outros fizeram com ela e nunca perdoa. É uma pessoa que a tendência é que morra, né, não chegue nem aos 60 anos. O que eu estou falando, meus irmãos, é um benefício, é estudo científico. Pessoas que perdoam têm melhor qualidade de vida, têm melhor saúde. A saúde é mais controlada, a saúde fica mais estabilizada. E a gente aqui está querendo ainda ser turrão e continuar não perdoando. Nós precisamos abrir os olhos para as coisas, meus irmãos, e entender que quando Deus ordena algo, quando Deus manda a gente fazer algo, não é simplesmente para contrariar a nossa natureza, não, é para beneficiar a nossa natureza. O pecado não é algo que agride somente a Deus, agride a nós também. E a falta de perdão é um pecado, meu irmão. E Deus, quando nos manda perdoar, manda por vários motivos. E um deles também para a questão da nossa saúde. Perdoar faz bem para a saúde. E precisamos abrir os olhos para isso também. Glória a Deus. E também podemos observar que o perdão também fortalece um outro elemento fundamental, que é o elemento psicológico da nossa vida. Ele fortalece a nossa capacidade de nos auto-perdoar. Né? Tem um estudo do Journal of Position Psychology que fala que quando você perdoa, você tem uma maior capacidade de reconhecer ou de amenizar as próprias falhas. Porque você reconhece, quando você perdoa, você reconhece as falhas e as dificuldades da pessoa que está à tua volta. E quando você reconhece isso, ativa na sua mente e na sua psicologia o entendimento que, da mesma forma que os outros são falhos, eu também sou falho. E mesmo errando, eu tenho que ter uma postura de perdoar as minhas próprias falhas. E isso é fundamental, meus irmãos, porque muita gente, atualmente, está sendo corroída justamente por essa questão de não se perdoar, de não conseguir perdoar as próprias falhas, os próprios erros. Muitas vezes você já pediu perdão para Deus, você já pediu perdão para sua esposa, para os seus filhos, mas você não consegue se perdoar. Aquele fardo, daquele erro, daquele defeito, daquele pecado, vem para você e você não consegue se perdoar. E como você vai alcançar perdão de Deus se você não consegue se perdoar? Aí que está a questão, meu irmão. Tudo passa pelo perdão. O perdão deve partir de mim. E quando o perdão parte de mim, todos os outros elementos que envolvem o perdão são regulados em nossa vida. Tudo se encaixa a partir do posicionamento que eu tenho. Amém, irmãos? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Glória a Deus. O terceiro elemento que eu posso destacar para os irmãos sobre os benefícios do perdão é que o perdão te abre as portas para o sucesso. Opa, como? Sim. Te abre portas para o sucesso. Quem perdoa tem maior probabilidade e possibilidade de ter mais sucesso. Eu posso aqui arriscar uma teoria para isso, mas não sei se está certo, eu não tenho embasamento de pesquisa, nada do tipo para dar, mas é uma teoria pessoal. Eu acredito que quando uma pessoa perdoa, tem maior facilidade de perdão, ela tem maior facilidade de relação, de se relacionar.
As pessoas veem naquela pessoa alguém de confiança. Alguém que não, alguém inofensiva no sentido de não ser alguém que vai futuramente te fazer algo de mal. E por causa disso as pessoas confiam em você. E consequentemente, se as pessoas confiam em você, as oportunidades aparecem, meu irmão. E o sucesso está aí. As oportunidades aparecem quando pessoas estão equilibradas em suas emoções e têm a capacidade de liberar perdão fácil. Ah, mas o meu cliente é muito chato, meu cliente fez aquilo comigo, né, me deu calote. Perdoa ele, meu irmão. Porque quando ele vê a tua atitude de perdão, a tua atitude de abrir mão das coisas, ele vai perceber, poxa, mesmo eu sendo, né, ruim com ele, mesmo eu prejudicando ele está me perdoando. É uma pessoa boa. Eu quero uma pessoa dessa perto de mim. E as oportunidades aparecem a partir daí, meus irmãos. Um exemplo que eu posso dar da Bíblia, nesse contexto, é o exemplo o exemplo de José, que está lá em Gênesis. Vamos abrir lá, Gênesis 45, 4. Versículo 4 e 5. Gênesis 45, 4 e 5. Que diz assim: E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Irmãos, a história de José é muito exemplificativa dessa questão. Você acha que José, se tivesse, ao ser vendido, né, como escravo por seus irmãos, ser traído por seus irmãos, estivesse ou nutrisse um sentimento de revolta, de querer vingança, querer se vingar contra o seu irmão, você acha que ele teria a capacidade ou a condição de se elevar a governador do Egito? Não teria, meu irmão. Ele não teria capacidade disso. Por quê? Primeiro de tudo, Deus não seria com ele. Porque tudo que aconteceu, tudo que fez com que José tivesse êxito no Egito, foi o dom, a capacidade dele interpretar os sonhos. E ele alcançou o status de governador do Egito interpretando o sonho do faraó. E ele não teria condição de interpretar se não fosse o Espírito de Deus ser com ele, como foi. E ele teve a capacidade. Mas também ele teve a capacidade de perdoar os irmãos e de ser uma pessoa que, mesmo diante de uma situação ruim, estava disposta. Ele foi mordomo na casa de Potifar. Você acha que alguém que nutre raiva, ódio, estaria com aquela disposição para fazer as coisas tão bem feitas e para ter a boa confiança do chefe da casa, que era Potifar? Dificilmente uma pessoa que nutrisse tanto ódio, tanto rancor, provavelmente estaria revoltado. Ah, eu não quero fazer não, vou fazer aquilo que me mandarem pronto. José não era assim. José fazia o que lhe era mandado e era além. E isso fez com que ele tivesse o sucesso. E isso só acontecia porque ele tinha um coração que já perdoou os irmãos dele, já tinha perdoado os irmãos dele há muito tempo. E isso fez com que ele alcançasse sucesso aonde ele estava no Egito. Irmãos, perdão também é um elemento importantíssimo para você ter sucesso. Se você não está tendo sucesso em alguma área da sua vida, irmãos, faça uma reflexão. Será que eu não preciso começar a liberar perdão para algumas pessoas, para alguma empresa, para algum chefe? Você acha que eu não preciso? Será que eu não preciso? Comece a se questionar, fazer uma autoanálise. Às vezes o problema está aí, meu irmão. Deus está falando em nossos corações nessa noite.
E Deus quer que a sua vida seja transformada. E o perdão é um elemento fundamental para que áreas da nossa vida seja transformada, seja mudada, seja melhorada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em último lugar, e já encerrando a reflexão de hoje, nós podemos observar o quarto benefício que o perdão nos traz. Quando perdoamos, Deus assume as nossas causas. E isso aqui é um texto fantástico. Acho que é um dos meus textos os textos mais célebres, os meus preferidos da Bíblia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 18, diz assim: em minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me fortaleceu e me assistiu, para que por mim fosse cumprida plenamente a pregação do Evangelho, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me guardará a salvo para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Vamos contextualizar esse texto aqui. Paulo já estava velho, já estava muito machucado, já tinha passado por tantas coisas difíceis em sua vida, sofrido tanto, tido tantas decepções, tantas traições, tantas amarguras. Paulo era um homem que carregava em seu corpo as marcas do amor e do trabalho que ele fez ao Evangelho. E no fim da sua vida, ele preso numa masmorra em Roma, esperando o dia da sua execução. Paulo então escreve ao seu irmão, amigo, discípulo, aquele em que ele mais amava, mais confiava, e que via nele a continuação do seu ministério, que era Timóteo. Ele escreve então para Timóteo, abrindo seu coração, dando conselhos, dando orientações, mas principalmente abrindo a sua vida, abrindo aquilo que tinha acontecido com ele até aquele momento. E diante de tudo isso, ele dá algumas sugestões e fala sobre algumas traições que ele teve. Um tal de Alexandre Latueiro, que tinha traído ele e que não está expresso no texto aqui de Paulo, mas alguns estudos indicam que esse Alexandre Latueiro foi aquele que delatou o próprio Paulo para o governo de Roma, e foi por causa dele que Paulo foi preso e estava sentenciado à morte. E Paulo fala para Timóteo: olha, você aparta-se dele, porque ele já me causou muitos males, e se você continuar com ele, ele vai te causar muitos males também. Mas aqui ele fala que na primeira defesa dele, ninguém o assistiu. Ou seja, ninguém foi lá defender. Ninguém lá foi testemunhar ao favor dele. Ele fala que todos abandonaram ele. Paulo, o homem que implantou tantas igrejas, que por intermédio dele tantas vidas foram tocadas e salvas e curadas, estava naquele momento sozinho. E era muito doído, irmãos. Era doído demais. Pense você nessa situação. Você fez tanto bem para tanta gente, e todos naquele momento que você mais precisa te abandonam. É algo muito triste. Mas Paulo fala que isso não lhe seja imputado. Essa ausência que eles me deram, que isso não seja colocado em conta. Em outras palavras,
eu perdoo isso. Eu não levo isso em consideração. Por que eu não levo isso em consideração? Por que nós não devemos levar isso em consideração, meus irmãos? Por que a ausência de tudo e de todos não nos precisa ser levada em consideração? Mas antes nós precisamos perdoar tudo isso. Paulo dá o testemunho dele. Porque Deus me assistiu. Deus esteve comigo. E por intermédio dele, a mensagem foi difundida e foi ouvida por todos os gentios. Eu fui liberto da boca do leão. E ele conclui dizendo: o Senhor me levará, o Senhor me livrará de toda a obra maligna. Quando nós estamos num momento de sofrimento, meus irmãos, de pesar, de choro, de tristeza, as obras malignas são abundantes. As tentações, as palavras de Satanás querendo nos desestimular, falando pra gente: olha aí, ó, o que deu a tua fidelidade. Olha aí, ó, o que deu a tua perseverança. Olha aí o que deu a tua fé, o teu amor. Ninguém está com você, Paulo. Nós enfrentamos isso, meus irmãos, muitas vezes em nossas vidas. O sentimento do abandono, o sentimento da traição nos é contínuo. Mas quando nós temos a confiança de que Deus nos assiste nos momentos mais tristes, nós temos a convicção de que somos libertos da boca do leão. Temos a convicção de que Ele nos livra de toda a obra maligna. Temos a convicção de que nenhum mal pode nos atingir sem a permissão dEle, porque Ele nos guarda, Ele assume a nossa causa, Ele assume a ofensa que nos fizeram, é Ele quem julga, é Ele que assume aquela posição de nos defender. Irmão, se ninguém está defendendo você, se ninguém é a seu favor, não queira julgá-los, perdoe eles, porque quando você perdoa eles, você está contando com o único e mais poderoso ser que pode te defender, o nosso Deus. Deus assume a tua causa, Deus te livra e te leva para o teu reino, o seu reino celestial. Assim como nós vemos na vida de Paulo, nós também precisamos buscar isso em nossas vidas. Essa palavra, essa mensagem de hoje é uma mensagem de apelo para o seu coração, meu irmão. Gostaria de já chamar o Ministério de Louvor. É um apelo para você, para que você avalie a sua vida, avalie os seus relacionamentos, avalie os seus ambientes em que você atua. Vê se ali não é necessário você observar a necessidade do perdão. Veja se ali não é necessário que você libere perdão. Mas Guilherme, eu não consigo, é muito difícil. Eu sei, irmãos. Mas é necessário você continuamente buscar liberar perdão. A dificuldade, eu sei, é grande, mas isso é fundamental para a tua vida, para a tua vida diante de Deus, para a tua vida de comunhão com Deus, para a tua vida de relacionamento na igreja, no seu lar, com o seu esposo, com a sua esposa. É necessário, com seus filhos, é necessário o perdão ser manifesto em todas essas áreas, em todos os lugares, a cada instante, a cada momento, é necessário isso se manifestar. Quando nós temos a postura de perdoar, nós temos a postura de reconhecer: Deus, se o Senhor me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Se o Senhor teve o coração e o amor tão profundo por mim, por me perdoar, mesmo eu cometendo tantos pecados, sendo tão falho, como eu não posso, como eu não poderia perdoar o meu irmão, o meu próximo? Reconheça
a necessidade do perdão.